Fala galera, beleza? É. Cara, não tem nem muito o que eu falar. Da última vez que eu gravei um vídeo foi quando o Bernardo Franco foi anunciado como técnico novo do Botafogo. Faz um bom tempo, muita coisa mudou. Eu vou tentar fazer uma recapitulação, por mais que se você acompanha o Botafogo, você sabe o que está acontecendo. Depois, Bernardo Franco começou muito mal, o Sport de Patos empatou o primeiro jogo. Sei o que, levou 4-1 do Campinense de Pisa. Chegou Lisca melhorou o time realmente começou a jogar com propósito, ainda muito mostrando sinais de que era um time limitado e que precisaria de reforços na Série C. Apesar de tudo, o Lisca chega na final contra o Souza, vence lá em Souza, aqui empata e é campeão paraibano pela primeira vez desde 2019. Festa gigante, Lisca, não sei o que. Mas começa um murmurinho por dentro do Botafogo de que a gestão de elenco de Lisca não era muito boa e que Lisca não estava dando certo e que o clima não estava bom. Aí começa a Série C, Botafogo ganha dois jogos contra o Barra e contra o Ferroviária. Esses dois jogos são jogos bons do Botafogo. O Botafogo joga bem, tanto contra o Barra quanto a Ferroviária lá em Araraquara. Apesar de jogar bem, o Botafogo ainda mostra os mesmos sinais que tinha antes de que é um time meio limitado, que alguns jogadores simplesmente não têm uma condição de jogar. E o Botafogo vai demonstrando isso cada vez mais. No jogo seguinte, após o da Ferroviária, que é contra o Figueirense, o Botafogo vai lá pra Santa Catarina, perde, e aí que começa o negócio, falha do goleiro. Inclusive, eu nem falei. Botafogo teve diversas falhas de goleiro ao longo do ano. Teve Fracaro, Fracaro foi emprestado. Luiz Daniel chegou e falhou. O Aleph falhou diversas vezes. Tanto que Luiz Daniel já voltou pro gol. Leandro Matias ganhou uma chance, falhou contra o Itabaiana. Levou três gols bizarros contra o Itabaiana na Copa do Nordeste. Que eu nem falei da Copa do Nordeste também. O Botafogo na Copa do Nordeste, pá, ganhou do Vitória, depois não ganhou mais de ninguém, aí fez uma campanha horrível, medíocre. Isso foi parte de porque Lisca saiu também, porque o Botafogo está fazendo campanhas medíocres depois daquela vitória contra o Ferroviário, que inclusive foi a última vitória do Botafogo geral. Se você procurar isso aí, se eu não me engano, fazem 45 dias que o Botafogo não ganha, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 26 de maio de 2026. É, fazem 45 dias que o Botafogo não ganha nenhum jogo. Aí, Lisca, depois, se eu não me engano, o jogo do Floresta, que o Botafogo perde também em casa. Lisca sai chutado, chamado de burro, pelo time ser bem, muito mal escalado. Botou Gustavo Souza, que se você só me acompanha por aqui, que eu espero que não. Você nem sabe quem é Gustavo Souza, mas ele botou Gustavo Souza de lateral. Gustavo Souza é meio campo, ele é volante. Mais pra frente, o foda-se. Depois que Lisca sai, Botafogo no mesmo dia contrata Marcelo Fernandes, campeão da Série C do ano passado com Ponte Preta. Ponte Preta é um time meio fudido das pernas, que tava afundado em dívida, pá. Aí ele conseguiu um título com a Ponte Preta, não sei o que, subiu a Ponte Preta, então ele vai subir o Bel também. Aí foi por causa disso que o Botafogo contratou. Com o Botafogo tendo contratado Marcelo Fernandes, o povo sempre pensa, técnico novo, vai chegar, vai dar um ânimo melhor, não sei o que. Não foi nem isso que aconteceu. Primeiro jogo dele já foi justo quando ele chegou no aeroporto, que nem foi ele que tava na beira do campo, era auxiliar, Marcelo Copertino. Contra o Fluminense de Piauí, eu ia dizer de Feira, mas o de Feira nem tá jogando mais. Foi contra o Fluminense de Piauí. Foi 1-1, um jogo horrível. O Botafogo começou perdendo, empatou num gol milagroso de Dourado. Jogo este que, se o Botafogo tivesse ganho contra o Fluminense de Piauí, o Botafogo teria passado de fase na Copa do Nordeste. E, sei lá, mesmo se não fosse pra ganhar, ou então pra passar de fase, teria ganho mais um dinheirozinho, sabe? Isso sem contar, que eu até esqueci de falar, o Botafogo foi eliminado pelo misto na Copa do Brasil no primeiro jogo
Um jogo horrível também, medíocre. Outro jogo ruim de Lisca. Apesar de que eu defendi e continuo defendendo o Lisca a partir, mesmo agora, depois desse momento que o Botafogo está ruim, eu continuo defendendo o Lisca. Agora, voltando mais pra recente, né? Porque eu tô indo e voltando demais, porque eu passei esse tempo todinho sem gravar. É, o Botafogo, ele enfrenta, depois do Fluminense de Piauí, acho que ele enfrenta o Paysandu, se eu não me engano. Quando ele enfrenta o Paysandu, é um jogo interessante até, o Botafogo faz 2 gols rápidos e depois morre o jogo inteiro, leva 4 gols de Paysandu, virada horrível, 4-2 Paysandu, e o Botafogo, se a gente for olhar depois do jogo do Paysandu, ele acumula 3 derrotas seguidas. E isso na quinta rodada, ou seja, o Botafogo a partir daí já tinha mais derrotas do que vitórias. E depois do jogo contra o Paysandu, se eu não me engano, eu não tenho certeza, o jogo é contra o Maranhão. O Botafogo joga contra o Maranhão, perde em Maranhão. Não, contra o Maranhão não. É sim, é contra o Maranhão. O Botafogo joga contra o Maranhão, perde. Joga contra a Inter de Limeira, perde também. Joga contra o Ituano, perde também. Ou seja, o Botafogo, se você tá fazendo as contas, o Botafogo já tem 7 derrotas. É, 7 derrotas gerais. Mas na Série C são 7 derrotas, são 6 derrotas seguidas. E com o Marcelo Fernandes, não sei se você está fazendo as contas também, o Botafogo ganhou absolutamente 0 jogos, empatou 0 jogos e perdeu 4. Eu não tô contando o jogo dele na Copa do Nordeste, porque não era ele na beira do campo, ele nem tinha assumido ainda, era um auxiliar que ele mandou, que eu nem sei pra onde esse cara tá mais, com todo respeito. Mas o que fica, e você percebe, que o Botafogo simplesmente não tem comando esse ano. O Botafogo tá muito mal, tá jogando mal, o time não tá convencendo, não sei, tá com a moral baixa, alguma coisa assim, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. E eu passei, ó, 7 minutos e 28 segundos, 7 minutos e 30, contando é, toda a história aqui, desde que Bernardo Franca assumiu até agora com Marcelo Fernandes. Eu já passei por 3 técnicos, o Botafogo conseguiu um título, surpresa, ok? E diversas derrotas, vexame contra o Campinense, é, quase eliminação para o Serra Branca, eu não falei disso. 6 derrotas seguidas, já tô contando a sétima, porque vai perder contra o Maringá sábado agora. E o Maringá é um timaço. E, pô, é, é uma temporada muito estranha, sinceramente. É uma temporada que o torcedor tinha essa promessa de que 2026 é nosso ano, o Botafogo agora vai deslanchar, pô, um investimento do caramba, Nenê. Pô, nem falei, não, eu falei, eu postei um vídeo de Nenê, é verdade, agora que eu lembrei. Nenê, caralho, Nenê chegou, pá, não sei o que. Agora vai, pô. E eu nem falei, verdade, Nenê vai comentar a Copa na Cazé TV. Ele vai perder alguns jogos da Série C, provavelmente jogos essenciais pro Botafogo, que você quando o Botafogo vai estar morrendo, porque nesse momento o Botafogo tá na 18ª posição de 20. A sorte do Botafogo, não sei se você viu o regulamento, a sorte do Botafogo é que só caem 2 esse ano. De 20, só caem 2. E mesmo assim, eu ainda acho capaz do Botafogo cair. Por quê? Porque o Botafogo é um time que perdão, se você for olhar na tabela, o Botafogo não ganha a 6 jogos. Isso por si só já desmascara. E o time logo abaixo dele, o Itabaiana, pontuou. Ele fez 5 pontos nos últimos 3 jogos. O Botafogo fez 0. A lógica matemática diz que é questão de tempo pro Botafogo entrar na zona. Inclusive, nesse momento, Itabaiana e Botafogo estão empatados em pontos. E a lógica, como eu disse, a lógica matemática diz é questão de tempo. O Botafogo vai entrar na zona de rebaixamento. E eu vi um vídeo muito bom de Fábio Hermano, inclusive. Sou muito fã de Fábio Hermano. Se você estiver vendo isso aqui, tamo junto.
Eu vi um vídeo dele hoje, não sei se ele postou hoje ou foi ontem ainda no jogo. Eu não parei pra reparar isso. Ele falou muito bem. Ele disse que o Botafogo simplesmente não tem comando. Parece que o treinador não entende. Parece que ele piorou o time. Parece que ele não tem acesso a, a sei lá, ele não consegue, não tem essa, esse toque no time. Ele não consegue. Ele é apático. Não é nem que ele é apático, na verdade. Ele briga, tal, bravo no treino, na, na beira do campo. Mas, tipo, você não vê o time ter uma melhora. É um, é um morto. É um morto, basicamente. Não dá sinais de vida. O Botafogo não dá sinais de vida desde, sei lá, o jogo contra o Ferroviária, sei lá, ou então contra o Figueirense, que o Botafogo até jogou mais ou menos. O Botafogo não dá sinais de vida. É um time simplesmente apático, morto, morto. O Botafogo não dá sinais de vida tem mais de um mês. E isso é preocupante, cara. Porque a gente tem essa promessa. Agora falando seriamente, né? Sem querer xingar ninguém, pá. Por mais que. Ai, caramba. Por mais que, pô, fique puto. Eu fico muito puto. Óbvio que eu fico puto. Mas a gente olha, tipo, friamente. Essa era pra ser uma temporada que, o Botafogo tem investimento, não sei o que. Começou com a gente perdendo de 4-1 pro Campinense. O Campinense não tem nem série. Com todo respeito. Com todo respeito, não. Foda-se o Campinense. Mas, pelo amor de Deus também. É complicado o time ter esse investimento do caralho, não sei o que, perder de 4-1 pro Campinense, quase ser eliminado pro Serra Branca na semifinal do Paraibano. Seis derrotas seguidas. Seis, sem noção, seis derrotas seguidas. Isso não acontecia desde 2017. 2017, eu não sei se a galera lembra. Eu mesmo, eu era pequeno, eu era daquele tamanho ali, ó, que tá ali naquela imagem ali. Eu era daquele tamanho. Eu lembro até hoje, o Botafogo morreu pra conseguir escapar da zona de rebaixamento. Morreu, morreu. 2018 também, mais ou menos, não tanto, mas foi horrível também. 2020, na última rodada contra o 13, 25, a gente foi se escapar, acho que na penúltima rodada, e de uma forma milagrosa, chegou na última rodada com chances de entrar no G8. E ainda bem que não entrou, porque aquele time era horrível, não merecia aquilo. Mas, sinceramente, olhando pro de hoje, acho que o de 25 era melhor ainda. E aí, eu entro no ponto que eu queria falar. E agora, né? Porque você vê a situação. O Botafogo tá em 18º. Ele tem 6 pontos em 8 jogos. O time não joga bem. O técnico, aparentemente, é apático, completamente fora de. Não fora da realidade, mas fora, tipo, ele não. Não, a gente tem que melhorar. Não sei o que. Todo time muda, bota volante de lateral, foda-se, quatro volantes, dois zagueiros, aí do nada três, aí do nada bota Nenê, Rodolfo, Felipe Azevedo, Dourado, tudo no mesmo time, 200 atacantes, não faz sentido, o Botafogo não faz sentido, não é a equipe que faz sentido. Inclusive, a contratação de Marcelo Fernandes não faz sentido, porque se você for parar pra ver, ele não ganhou, é nesse nível, ele não ganhou em 2026, a gente tá quase em junho, a gente tá quase na metade do ano, ele não ganhou ainda. Não o Botafogo, Marcelo Fernandes como técnico. No Paulista, ele perdeu acho que 7 jogos seguidos, rebaixado, lanterna no Paulista, vexame para Ponte Preta. Ele não ganhou com a Ponte Preta no Paulista e não está ganhando com o Botafogo. Simples assim. Então, semelhante ao que Fábio Hermano disse, eu também acho que é ideal o Botafogo trocar de técnico. Agora vem uma questão que Fabiano também disse. Não sei quem. Seria um técnico, sei lá, que conhece a casa, tipo Pisa, sabe, Guzmão conhece a casa. Itamar conhece a casa também. Apesar de que Itamar eu não sou tão fã de Itamar, mesmo ele tendo todo esse nome que ele tem aqui no Botafogo. Itamar recentemente, ele não é um técnico sabe, tão engrenado. Ele não tem esse nível que eu acho que
É necessário. Apesar de ele ser aquele técnico feijão com arroz. Ele chega, arruma a casa, bota o time pra trás, joga por uma bola. Tudo bem. Eu aceito isso para o Botafogo não cair, né? E como eu tô dizendo, é, é simplesmente tipo bizarro que a gente precisa de novo buscar mais um técnico. Seria o quarto técnico do Botafogo. Não perca as contas. Seria Bernardo Franco, Lisca, Marcelo Fernandes e outro. Esse outro teria que ser o técnico. Não dá pra trocar mais. Não dá. Se for pra trocar uma quinta vez, é um atestado de óbito. O Botafogo morre na zona e acabou. Ou então nem morre na zona, como eu disse, cai em dois. Então tipo, pode ter chance que o Botafogo não caia. Mas trocar de técnico é essencial. O time, o Botafogo só pode contratar. É, acho que em julho. Não sei, eu não lembro a zona. Eu não lembro. A zona não. Eu não lembro quando abre a janela de transferência, sinceramente. Mas eu sei que o Botafogo só pode contratar lá na frente. Então é problemático também. Existem muitos jogadores no Botafogo que simplesmente não fazem sentido nenhum. Por exemplo, por exemplo, Otávio, zagueiro do Botafogo, Otávio, não disse porque veio até agora. Bu é muito irregular. Apesar de eu considero Bu um lateral ok, até, tudo bem. Pro nível que a gente tem. Vai lá que seja. Era pra ser um investimento milionário? Era. Mas a gente tem Bu. Mas tudo bem. Ele não. Assim, quando ele joga bem, ele não compromete. O problema é que ele quase nunca joga bem. E Eric é bom. Com o Lisca, ele mostrou ser bom. Mas acho que ele tá passando por uma má fase. E tudo bem, tudo bem. Reserva de Eric, Diogo Matheus, horrível. Esse é horrível mesmo. Ele é muito ruim. Lucas Senna também, reserva de Eric, horrível também. Tão horrível que precisou contratar o Diogo Matheus, que é outro horrível. Mas o Lucas Senna consegue ser pior. É... Vamos lá, Márcio Silva saiu do Botafogo. Eu nem falei sobre isso. É... Como eu tava dizendo, ó, eu tô na zaga, né? Goleiro. Nem vou considerar goleiro, porque goleiro é um caso à parte. A gente mandou o Fracara embora. Não era pra ter mandado o Fracara embora. Apesar de ser só um empréstimo, mas não era pra ter mandado ele embora. Acredito que Jonathan Varela, ele está numa queda. Infelizmente eu gosto muito dele, eu gosto do futebol dele, mas acho que ele tá numa queda. Thalisson quase não entra. Tem que entender por que ele não entra. Ele não jogou bem ontem, tudo bem. Mas o Thalisson não é uma prata do Botafogo. Mas ele joga, ele já tá aqui faz tempo. Ele conhece. Ele conhece a torcida, conhece a pressão, conhece o nível. Ele entende. Ele entende. Ele teve com o Pisa em 2024, que a gente teve aquela liderança absurda na Série C. E mesmo assim não subiu. É, enfim, quem mais? Nardini tá fraco. Ultimamente tá fraco. Eu gosto do Nardini, mas infelizmente ele tá fraco. Não tenho muito o que dizer. Ou seja, eu já listei quase 5 ou 6 jogadores que, tipo, estão numa má fase e não estão contribuindo. Ou então, sei lá, o clima não tá bom dentro do CT, sei lá. Giovanni é outro que não tá tão bem assim. Tota não tá bem, Tota tá mal. Romarinho nem entrou, tipo, Ratamoto mal entra. Caion tá morando no departamento médico, nunca mais entrou no Botafogo. PK é outro que tá morando no departamento médico. Até entrou ontem, mas ele passou um tempão fora que não dá pra dizer nada dele. Ele tava sem ritmo de jogo nenhum. Nenhum, PK. E Nenê também. Apesar de ser Nenê, não sei o que, mas ele não aguenta, cara. Ele não aguenta. Ele não aguenta 90 minutos, ele não aguenta um jogo todo. Ele pode ter o preparo físico que ele tem, irmão. Ele não aguenta. Ele não aguenta um jogo todo. É complicado. Tipo, Dourado também é outro que infelizmente mesmo, eu gosto muito de Dourado. Dourado representa o torcedor. Ele mesmo os trancos e barrancos ele tenta, aquela bola que ele mandou, acho que foi pro gol de Nardini contra o Serra Branca. Ele se matou pra pegar a bola, ele deu uma saia no cara, se jogou pra mandar um cruzamento lá na frente, ele dá a vida. Mas ele não tem condição mais, ele não tem a mesma potência física que ele tinha quando ele era mais jovem. Nem tão mais jovem.
Quando ele chegou no Botafogo, ele não tem essa mesma potência física. Ele não tem mais, simplesmente, infelizmente, na verdade. Não, não infelizmente, mas. Não simplesmente, mas infelizmente. E Rodolfo, ele até é como o Nenê também, ele contribui e tal, mas ele não aguenta. Felipe Azevedo não aguenta. O Botafogo tem muitos jogadores velhos, mas eu não vejo isso como problema principal. O problema principal pra mim é a montagem mesmo do elenco. Porque existem jogadores velhos que conseguem contribuir. Tipo o Nenê, por exemplo, ele até conseguiu contribuir no Paraibano. Jogos na Série C que a gente ganhou, o do Barra e do Ferroviário, ele contribuiu muito. O Nenê contribuiu muito nesses jogos. Perdão. E então, tipo, não tem muito o que dizer mais. O Botafogo precisa ir no mercado, mas o mercado só abre em julho. E o Botafogo precisa de um técnico, mas já seria o quarto técnico no ano. E tá lá. E o Botafogo tá lá. 18º lugar da Série C. Enfim, eu só fiz esse vídeo pra atualizar. Sei lá, não sei se eu vou fazer um vídeo pro Maringá, pra depois, pro Ipiranga, não sei. Mas é isso aí, pô. O Botafogo tá nessa daí. Desde que eu. Do último vídeo que eu postei. E é isso. Tamo junto.